Olá a todos, boa tarde. Só esperando aqui a Juliana entrar. Entrou aqui. Então, Juliana já pede aí para participar e a gente já começa aqui. A gente já acabou invertendo aqui um pouquinho, mas vamos lá. Vamos começar aqui. Só mais um segundinho, pessoal. Aqui. Vamos ver aí se a Juliana se vai dar certo aí para ela entrar aqui. Tava com um probleminha lá no telefone dela, mas já chamei aqui. Aí, tá aí a Juliana. Então, espero que todos estejam vendo. E aí eu já passo a palavra para ela, porque ela que é a chefe da live, né? Então, explica aí, Juliana, o que aconteceu para o pessoal, só para o pessoal não assustar. Obrigada, Matheus. Não, é que o meu telefone, assim, eu coloquei um bloqueio nele para evitar algumas coisas, né? Claro. Que a gente sabe, os vírus e as N coisas que acontecem. Claro. E acabou que a live eu não consegui abrir para a gente não perder tempo. Começou o Matheus para pontualidade também, ele tem uma agenda extremamente atribulada. Para a gente não enrolar aqui a nossa história. Claro. Então vamos lá começar o que é mais importante. Primeiro, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é extremamente cheia de afazeres, né, em Lisboa. Então, deixa eu apresentar o Matheus para quem não conhece. Ele começou como TI, né? Depois foi enveredar para o nosso mundo jurídico. Né? Hoje em dia, ele está exercendo a função de DPO da L'Oréal em Portugal. E se não bastasse isso tudo, ele ainda faz 2 doutorados. Um doutorado falar de uma criatura quase doida, ele enveredou para fazer 2 doutoramentos, como dizem em Lisboa e Portugal, né? Exato. Um doutoramento na Clássica, que é a Universidade Clássica de Lisboa, que as pessoas só chamam de Universidade de Lisboa, e a Universidade Nova de Lisboa. São 2 públicas de excelente qualidade. Eu sou suspeita porque eu defendo a bandeirinha das universidades de Lisboa. Sempre tento explicar hoje em dia. Elas são extremamente bem conceituadas, né? Hoje o centro intelectual gira em torno dessas 2 grandes universidades em Lisboa. Então, além de tudo isso, o Matheus ainda é professor convidado da Universidade Nova de Lisboa. Ainda arrumou um tempinho na agenda para vir aqui conversar conosco. Claro. E, Matheus, o que mais me perguntaram disso tudo, explica para a gente o que é um DPO, o que é um DPO ou DPO, Sim, né, no português de Portugal. Exato. O que um DPO faz, o que é o DPO na importância, na história. Todo mundo pergunta, né, quem não é da área, Claro. estuda, então tem sempre, primeiro vamos começar por aí, explicando o que é um DPO, o que ele faz. Deixa eu só terminar de ajeitar aqui para ficar melhor, pronto. Tá. Mas vamos lá. Então, primeiro agradecer, né, aí a Juliana pelo convite, quer dizer, a gente tem mantido contato em alguns grupos de WhatsApp, então é muito bom aqui poder participar e poder falar de um tema que eu acho que todos que nos seguem, né, já sabem aí que é um tema bastante interessante para mim, por um lado, gosto muito do tema. É um tema, claro, em relação ao qual eu trabalho, e é um tema de pesquisa também, a pesquisa acadêmica, né? Quer dizer, pegando aí a questão que você citou do 2º doutorado na Nova, é na área de proteção de dados e novas tecnologias. Então, sem dúvida alguma, é muito bom. Agradeço aí mais uma vez pelo convite, né? Mas respondendo a pergunta, né, e aí deixando claro para o pessoal que está aí assistindo a gente agora ao vivo ou que vai assistir depois, na verdade o DPO, e aí eu sempre gosto de dizer que eu uso, claro, a nomenclatura daqui de Portugal, porque já estou aqui há um certo tempo, mas o DPO é uma pessoa ou uma empresa, né, ou seja, quando eu digo pessoa, pode ser a pessoa física ou pessoa jurídica, que na verdade, dentro de uma organização, vai ser responsável basicamente e muito genericamente, claro, por fazer o quê? Por garantir que aquela empresa para a qual o DPO trabalha ou para a qual o DPO presta um serviço,
e aí aqui eu até já me antecipo e digo que o DPO ele pode ser o chamado DPO interno, né, o contratado, como é o meu caso na L'Oréal, eu sou funcionário da L'Oréal, mas ele também pode ser uma empresa ou mesmo uma pessoa física que está prestando serviço ali para determinada empresa. Então, voltando, né, esse DPO, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, ele vai desenvolver atividades para fazer com que a empresa cumpra a legislação de proteção de dados. Né? Ou seja, muito genericamente, é claro, a função central é essa. Ou seja, na verdade, ele vai ali estabelecer um ponto de contato, como geralmente se diz, né? Ou seja, vai ser o ponto de contato entre três agentes principais, quer dizer, entre a organização, a empresa, entre o titular de dados e a autoridade de controle, né? Ou seja, que é a autoridade supervisora, se não me engano, que é essa expressão na LGPD do Brasil. Então, ele vai ser esse ponto de contato e, basicamente, ele vai fazer com que a coisa funcione dentro da empresa. A função do DPO, muito genericamente falando, é essa, né? Ou seja, fazer com que as empresas efetivamente cumpram a legislação de proteção de dados, ou seja, que elas estejam, como se diz, em conformidade com, no meu caso aqui em Portugal, com o RGPD, né, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e quando for no Brasil, quando entrar em vigor, em relação aí à LGPD. Então, a gente já falou tanto em dados, em proteção de dados. Tá bom, mas o que são esses dados? Quais os dados que precisam ser protegidos? São os dados de todo mundo? De pessoa jurídica, de pessoa natural, que vulgarmente a gente fala pessoa física, sim. Do menor de idade, da minha empresa, ou são os dados da Juliana, ou os dados da empresa da Juliana que precisam ser protegidos? Dá uma explicada pra gente. Sim, claro. Isso é uma coisa também bastante interessante, porque, né, a gente, quando olha para as leis de proteção de dados, e aqui deixar claro aí para quem estiver nos assistindo, que quando eu falo aqui em leis de proteção de dados, claro, eu vou estar me referindo ao regulamento europeu e à lei brasileira de maneira geral. Mas as duas leis, elas são muito claras em dizer que a proteção de dados é das pessoas naturais, né? Ou seja, a pessoa física, vamos colocar assim. Ou seja, é a Juliana, como você falou, sou eu, enfim, as pessoas naturais, as pessoas que não, em princípio, não são empresas, e as legislações, ou seja, a proteção de dados, ela diz respeito, por óbvio, à proteção, não é à toa que tem o adjetivo dos dados pessoais dessas pessoas, então me perdoe aqui até a redundância, né? Mas para deixar isso bastante claro. E aí, pegando o gancho na sua pergunta, claro que isso está vinculado aí a menores de idade, sem dúvida alguma, a pessoas, né, por óbvio, maiores de idade. Não se aplica a pessoas falecidas, então pessoas falecidas estão fora do escopo, né, de maneira explícita no regulamento europeu e de maneira implícita, pelo menos na minha visão, na lei brasileira. Empresas, né, como você questionou, empresas são protegidas, né, os dados da empresa, e aqui eu vou usar uma analogia, por óbvio que não é só esse, mas seriam os dados de identificação. Vamos pensar aí no nome da empresa, está protegido? E aí, muitas vezes, os mais apressadinhos vão dizer não, claro que não, porque as leis de proteção de dados dizem que é pessoa natural, etc, etc. Ótimo, e está certo até certo ponto. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente pensa no MEI, né, no caso do Brasil, microempreendedor individual, quer dizer, o microempreendedor individual, o nome da sua empresa é o nome completo da pessoa e o número do CPF. Na verdade, você tem dois dados pessoais. Então, nessas situações em que a empresa identifica, o nome da empresa identifica o nome da pessoa, então esses dados também precisam ser protegidos, né? Então, a proteção de dados, ela se aplica a esse tipo de dado. Pessoas físicas, sem dúvida alguma, desde que estejam vivas, e a empresas, quando você verificar que o nome da empresa identifica o dono. Quer dizer, se eu tenho lá a barbearia do José, é o nome da empresa, a gente, por óbvio, sabe quem é a pessoa, portanto, aquilo ali também é um dado pessoal, que, claro, vai ser a exceção, né? Mas também vai ser protegido, não temos dúvidas disso. Tá, uma outra coisa que, então, você falou, que se eu quiser hoje, vamos supor, tô achando interessante essa conversa, quero começar a estudar proteção de dados. Então, eu tenho que dar uma olhadinha na LGPD brasileira, apesar dela estar em vacácio legis, e tenho que dar uma olhadinha no
GDPR, que é a legislação GDPR, Sim, ou claro. RGPP, lá, o Regulamento Geral. Em Portugal eles aportuguesam tudo, né? Sim. Regulamento Geral de Proteção de Dados. Isso. E aquilo que nós já conversamos, né, na aula, que o Matheus ainda ele não tem o que fazer, ele ainda dá cursinho preparatório para quem quer ser DPO. Ele já não tem o que fazer na agenda dele. Exato. E num desses cursinhos eu fui aluna do Matheus, por isso que eu o conheci. Então, aqui, como você bem nos ensinou, o Brasil não tem essa cultura de proteção de dados. Isso na Europa tem desde aquela diretiva 46, né? Isso. De 95, se não me engano. Exatamente. Então já tem toda essa mentalidade de preocupação, de cultura, mentalidade mesmo. A cultura tem a ver com a mentalidade, aquela proteção de dados, a preocupação na privacidade, no sigilo, enfim. O Brasil a gente vai, só para quem está começando a prestar atenção agora entender, então isso que você está falando, esses dados, seriam o quê? O meu nome, meu RG, a placa do meu carro, meu RH positivo ou negativo, claro. Meu tipo sanguíneo, enfim, N situações, a minha matrícula na universidade, N situações que possam identificar quem é a Juliana naquela história. Perfeito. E além de outros, como você me explicou, a biometria, a foto do meu rosto, exato. N situações. Então, se a gente tem esses dados, a gente no Brasil, apesar de ter lá a Constituição Federal, que já fala da direito à privacidade, né? Não pode ferir isso, aí tem um pouquinho lá no Código de Defesa do Consumidor mencionando a mesma linha, aí a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, o Marco Civil da Internet, sim. Marco Civil, que só fala dos dados eletrônicos. Exato. Quando a gente está falando desse regulamento europeu e da lei brasileira, a gente está falando tanto dos dados físicos, que eu te passar em papel, como os dados eletrônicos, abrange tudo nesse caso? Abrange tudo, sim. As legislações, elas deixam muito claro que, na verdade, a gente não tem uma limitação de meios, né? Ou seja, independente do suporte. Quer dizer, o que é o suporte? É como você colocou, se é um suporte físico, um pedaço de papel, ou se é um suporte eletrônico, né? Então, se a gente for fazer uma analogia e pensar, imaginemos assim, numa pessoa que trabalha para alguma determinada empresa fazendo vendas na rua, né? Ou seja, aquela coisa de abordar ali a pessoa que está passando e vem cá, vamos vender, vamos fazer um cadastro, não sei o quê. Vamos imaginar, numa situação que talvez hoje seja um pouco absurda, mas que é possível de acontecer, que a gente tenha que essa pessoa tenha ali um caderninho. Eu vou pegar aqui seu nome, endereço, telefone, e-mail. Então, aquilo ali, quer dizer, está completamente protegido pela legislação de proteção de dados, tanto quanto qualquer coisa que você, claro, armazenar em formato digital, sem dúvida alguma, né? E aí, claro, tem também esse aspecto que você comentou e que eu acho que é extremamente relevante, que é o próprio conceito de dado pessoal, né? Ou seja, quando a gente fala em dado pessoal, a gente tem aí a tendência de pensar naqueles que são muito claramente identificados ou que identificam claramente uma pessoa, você citou vários aí, a questão de nome, por óbvio, o RG, CPF, etc. Mas a legislação, de maneira geral, ela protege também aqueles dados que são os dados identificáveis, né? Ou seja, o dado pessoal, na verdade, de pessoa identificada ou identificável. Quer dizer, se eu falo assim, o Matheus mora em Lisboa, né? Então, claro que você está identificando, portanto, esse é um dado pessoal, o nome de um titular que é claramente identificado, ou seja, é explícito quem é aquele titular. Outra situação é você falar assim, olha, eu conheço uma pessoa que era professor numa universidade, numa faculdade particular em Brasília, dava aula para o curso de Direito, dava aula de metodologia científica, saiu do Brasil, agora mora... Eles deviam te odiar, né? Metodologia, eu já dei aula de metodologia também. Era uma relação de amor e ódio, né? Porque no início era o ódio, mas é fundamental. É fundamental. Sem metodologia ninguém faz nada. Com certeza.
Então, quer dizer, nesse segundo caso, veja, eu não estou identificando explicitamente uma pessoa, não estou dizendo o nome dessa pessoa, mas por óbvio que por todas essas características são dados pessoais de uma pessoa que, obviamente, é identificável. Né? Ou seja, você junta uma pecinha aqui, uma pecinha ali, e você sabe quem é a pessoa. E aqui eu estou, por óbvio, aqui a gente está conversando e tentando desmistificar e, entre aspas, traduzir isso de uma maneira muito simples, mas eu não preciso desse tanto de informação para identificar uma pessoa. Quer dizer, eu li há um tempo atrás, aí coisa de 2 meses, foi mais no início do ano, um estudo que foi feito nos Estados Unidos dizendo que com o CEP e com uma outra informação, não era nome, não era nada explícito, quer dizer, o CEP da pessoa, já se conseguia identificar quem era a pessoa. Né? Ou seja, a partir dali, você associa o CEP com um determinado identificador, você já descobre quem é. E agora vamos trazer para a nossa realidade bem prática, né? Eu digo prática no sentido do momento em que a gente está vivendo aí, de pandemia e etc., e a tecnologia para rastrear no telefone, etc., aquela coisa toda. A geolocalização, né? Geolocalização. Então, se fala do Bluetooth, por exemplo, né? Porque não identifica. E tem gente que diz, e eu concordo pessoalmente, que, quer dizer, quando você tem um Bluetooth, se você tiver um servidor próximo àquela pessoa, você tem ali um ping no servidor e você já identifica quem é. Ou seja, você consegue identificar mesmo dessa forma. Né? Então, a maneira de digitar, quer dizer, aquela coisa que a gente vai, às vezes, em entrevista de emprego, vem cá, vamos fazer um teste de digitação para descobrir a sua rapidez. Isso é um dado pessoal. Né? O jeito de andar, o peso, exatamente, né? Exatamente. É uma maneira de você identificar. Então, eu diria, e eu geralmente gosto de dizer assim, que entre aspas, é claro que é uma generalização, mas eu diria que qualquer coisa que se relaciona a uma pessoa é um dado pessoal. Porque ou você identifica explicitamente, ou você junta com outro e pode identificar a pessoa. Né? A não ser, claro, em situações muito excepcionais, aí a coisa muda de figura, claro que isso é uma generalização. Né? Então, agora, quando as pessoas telefonam, quem está nos assistindo, então, quando as pessoas telefonarem para você, dizendo, que é do banco não sei quantos. Quando eu falo isso, as pessoas, isso é paranoia sua, porque advogada de banco é paranoia. Não, não é. Não é. Quando eu te ligar, eu já tenho os 3 primeiros dígitos do seu CPF. Confirme o resto para nós. Quem garante que do outro lado é banco ou não? Claro. Falar, não, obrigada, eu vou lá, é uma oferta, eu vou lá e confirmo com o meu gerente. Sim. Né? Então, sim. Imagina aquilo que você falou, a pessoa já tem teu CEP, já puxou numa base de dados lá qualquer, tem teu CEP. Sim. Já tem os 3 primeiros dígitos do seu CPF, ou do seu NIF, em Portugal. Aqui em Portugal, né? Exato. Pronto. Complemente o restante para a senhora ter direito a uma oferta, cashback no seu cartão de crédito, ou N outras coisas, uma viagem para as Maldivas, aquelas coisas maravilhosas que eles oferecem. Exato. Aí você vai lá e confirma tudo. O cara puxa a tua ficha inteirinha, claro. Pega os seus dados e depois sai abrindo conta em banco, sai fazendo compra, fazendo empréstimo no seu nome, você não vai nem saber como é que ele puxou os seus dados, assim. Um exemplo em relação a isso, Juliana, que não é exatamente isso, mas é análogo a isso, é a situação que todos aí devem ter visto de um tempo atrás, que um membro do alto escalão do governo divulgou na internet o resultado do seu exame em relação à Covid com todos os dados pessoais. E aí o pessoal abriu conta, filiou a pessoa a partido político e etc. Quer dizer, é claro que aqui eu digo é uma analogia, mas isso que você falou é extremamente preocupante, essa coisa de eu tenho seus dados, então confirma, técnica clara de engenharia social ou de phishing pode ser também, em que a partir dali, quer dizer, com essa informação mínima você já consegue descobrir muita coisa sobre as pessoas, né? Então não é difícil, não é, quer dizer, eu vi um vídeo, isso foi no final do ano passado, de conscientização em que fazia uma brincadeira com as pessoas estavam sendo filmadas, por óbvio que depois autorizaram isso, mas era como se fosse uma pessoa que ia adivinhar os desejos da outra. Então, sabe aquela coisa meio de vidente? Então, eu tô do lado de cada mesa, você tá do lado de lá, você quer isso, você quer aquilo, você deseja isso, você aquilo outro. Rastreou tudo nas redes sociais. Tudo no Facebook. Quer dizer, você tem ali claramente uma questão de segurança, né? Ou seja, segurança pessoal no âmbito aí
de privacidade, de proteção de dados, que é muito fácil de se conseguir. Então, não há dúvida de que eu acho que essas legislações elas cumprem esse papel dessa conscientização, né, de poder melhorar a visão que as pessoas têm em relação a essa questão de proteção de dados, né, que é fundamental. Vamos dar um exemplo. Desculpa te interromper. Não, que vamos vamos dar um exemplo do lado físico. Sim, claro. Para as pessoas falar, mas eu não faço isso na internet. É o que você falou das redes sociais, cada vez que você bota um post, estou viajando, estou indo para não sei aonde, estou no restaurante não sei o quê, a pessoa começa a saber o que você gosta de comer, o que você gosta de vestir, para onde você gosta de ir, quais os lugares que você costuma frequentar, os seus horários, começa a te policiar, depois você não sabe por que assaltam a sua casa. Exato. Você avisou que você está viajando, que você vai ficar 15 dias maravilhosos na praia. Exatamente. Né? As pessoas colocam tudo nas redes sociais. Claro. Depois se preocupam com essa superexposição. Claro. Outra coisa, vamos lá pensar, não, eu não uso, eu sou antissocial. Eu não uso Facebook, eu não uso Instagram, eu não uso, que não é a minha situação nem a sua, não uso LinkedIn. Tá bom, mas lembra aquela vez que você foi lá naquele supermercado, ou naquele shopping, e preencheu os papeizinhos para você ganhar um vale-compras, ou a tal da viagem que eles oferecem, ou um ovo de Páscoa, os dados que você deixou lá, e agora você começa a receber ligação de São Paulo, como é aqui no Brasil que a gente brinca. Agora tem um monte de Florianópolis também, recebendo ligações ou recebendo e-mails de gente que você nunca viu, que você nunca teve relação jurídica nenhuma. Como é que eles conseguiram o seu e-mail, o seu nome? Especialmente porque a gente sabe que tem isso, enfim, é inegável, a gente sabe que tem um comércio de dados pessoais entre empresas, quer dizer, mesmo empresas, digamos, lícitas, empresas em que você não espera que vão agir, não vou dizer de má fé, mas agir contra a lei, né? Existe esse comércio de dados pessoais, tanto que é o caso lá da legislação da Califórnia, do CCPA, em que tem a obrigatoriedade do titular dizer, olha, o don't sell my data, né? Ou seja, não é o consentimento, como a gente tem na LGPD, mas é o botãozinho lá, por favor, não venda meus dados. E se a pessoa não marcar, tem essa venda. Então é a mesma coisa, de maneira diferenciada, é claro, mas é o que a gente vê hoje, quer dizer, quando você de repente vai lá, como você muito bem falou, eu dou o meu telefone lá num supermercado e de repente eu recebo uma ligação de uma farmácia, que não tem, em princípio, absolutamente em nada. Aí se você vai lá e pesquisa, você descobre que tem algum tipo de relação entre as duas, ou mesmo que não tenha, mas quer dizer, aquela base de dados foi adquirida de algum lugar. Então a lei de proteção de dados, ela vem justamente para buscar, até certo ponto, limitar esse tipo de situação, porque, por óbvio, o dado pessoal, o próprio adjetivo já diz, ele é pessoal, né? Ou seja, no sentido de ser da pessoa, e ela precisa ter essa informação protegida, senão a gente vê situações como essas que a gente está debatendo, outras que estão no nível mais macro, quem viu lá o filme da privacidade hackeada sabe disso, mas esse exemplo bem simples aí do dia a dia é um exemplo mais claro disso, né? E empresas ganham com isso, né? Não há dúvida disso também. Sim, então você está falando da legislação, Matheus. Quando a gente pensa na legislação da Europa, vamos assim dizer, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR, a gente está falando aqui essa legislação, que as pessoas sempre falam aquilo que você também nos ensina tanto nas aulas. É regulamento não é lei. Não, regulamento é que eles batizaram de regulamento, mas é uma norma, uma lei que vale dentro da União Europeia, mas são os outros estados, são do EFTA, né? Exatamente. Que no final vão aquela outra zona de livre comércio. Exatamente. Espaço Econômico Europeu, isso mesmo. Então, quando a gente fala da legislação europeia, ela vale tanto para todos os 27 Estados-membros hoje da União Europeia, mais os 3 da EFTA, cortando a Suíça, que a Suíça, mais uma vez, não entrou nessa história. A Suíça nunca quer saber de nada por causa das contas naquela situação que a gente está, né? Então, aí seriam, para a legislação europeia, todos os Estados-membros, mais Islândia, Noruega e Liechtenstein, né? Ótimo, exatamente. O Principado de Liechtenstein, exatamente, esses mesmos. Como eu dou aula de Direito Internacional, já apresentei para alguns alunos meus aqui o Liechtenstein e Luxemburgo, que a gente até então
não percebe. Nem sabe que existem, né? Sim, mas exatamente. Quer dizer, ela tem. O regulamento é auto-aplicável em todos esses Estados-membros, sim. Então vamos pensar o seguinte: eu estou localizada na Alemanha, ou estou até no Liechtenstein, pronto, que eu não sou União Europeia. Mesmo assim, eu tenho a obrigação de obedecer às normas constantes no regulamento, transpor o regulamento para o meu ordenamento jurídico interno, transformar numa lei para valer dentro do meu território. Mas vamos imaginar que eu sou uma empresa localizada num desses territórios e eu venho a descumprir aquele conteúdo da lei. Continue vendendo, vou lá, pego os dados do Matheus em Portugal, uso os dados do Matheus lá na Alemanha e vendo os dados do Matheus da Alemanha para o Liechtenstein. Um paraíso fiscal offshore maravilhoso. Vamos mandar para Malta, né? Malta que é offshore mesmo. Paraíso fiscal maravilhoso, né? Para quem gosta. Claro. Que não, né? Então, e aí, eu fiz tudo isso. Qual que é a sanção que eu posso estar sujeito? Tá, eu quero só fazer um comentário antes para deixar claro o seguinte. Na verdade, o regulamento ele é auto-aplicável. Então, existe sim as leis de cada Estado-membro, mas elas não são, como você disse, para fazer a transposição do regulamento. Quer dizer, a partir do momento que o regulamento entrou em vigor, ele já passou a valer. Ele é auto-aplicável. A legislação é para adaptar pontos específicos que o regulamento deixou em aberto, digamos assim. Então, ele foi omisso? Seria não é que ele foi omisso, não, ele não foi omisso, ao contrário, deixa explícito que aquele ponto específico é de competência do Estado-membro regular. Entendi. Tá? Então, quer dizer, existe essa necessidade dessa lei, mas não para dar força jurídica ou força vinculativa, digamos assim, ao regulamento, porque o regulamento já é auto-aplicável. Então, quando o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, eles aprovam um regulamento, qualquer regulamento, estamos aqui, claro, falando do regulamento de proteção de dados, mas isso vale para qualquer regulamento, ele já é auto-aplicável, diferente da diretiva. A diretiva, sim, é que precisa da transposição. Eu sempre gosto de dizer que a diretiva é como se fosse uma espécie de lei modelo, ou seja, o Parlamento e a Comissão aprovam a diretiva, ela tem toda a estrutura de lei, artigos, parágrafos, etc., linhas e etc., mas ela não tem força de lei. Então, geralmente, os Estados-membros têm um prazo, que varia aí, 2, 3, 5 anos, vai depender da decisão ali no momento. Né? Esse detalhe eu realmente não vou saber aqui de cabeça dizer, mas eles têm um prazo, e aí sim o Estado-membro precisa criar uma lei que, na verdade, vai ser praticamente um copia e cola da diretiva. Então, aí sim você tem a transposição, o que não é o caso do regulamento. Agora, então, aí você me pergunta, mas se o regulamento já é aplicável, para que ter a lei? E aí eu dou um exemplo muito prático, quer dizer, o regulamento europeu de proteção de dados, ele fala a respeito do quê? Ele fala, por exemplo, de menores, que você citou, na verdade ele deixa claro que o consentimento é válido se, eu vou chamar aqui de criança ou adolescente, tiver pelo menos 16 anos. Mas os Estados-membros podem estabelecer uma idade inferior a 16, desde que não seja inferior a 13. Né? Ou seja, estabelece o mínimo é 16. 16 é o ideal. Mas se o Estado-membro quiser colocar 13, 14 ou 15, ele pode colocar. Então, foi o caso, inclusive, aqui em Portugal. Aqui em Portugal, a lei de execução, ela deixou claro que o consentimento é válido se a criança tiver 13 anos. Aí, não precisa de autorização dos pais. Então, é esse tipo de... Não é brecha, mas é realmente de abertura legislativa que o regulamento deixa para os Estados-membros poderem adaptar às situações mais específicas ali de cada um. A realidade é diferente. Exatamente. Portugal pensa de um jeito, a Alemanha já é bem diferente. Claro, quer dizer, a ideia é que a estrutura geral, e eu diria, claro, aí 90% do que vem do regulamento, talvez, e aqui é um chute, não é uma estatística certa nem nada, é um chute, né? Mas a maior parte é padronizada, mas existem certos detalhes que, claro, precisam ser adaptados. Agora, em relação à questão das sanções que você comentou, as sanções no regulamento europeu, e aí, na verdade, tem 2 pontos em relação à sua pergunta. Quer dizer, pega o dado em Portugal e vende na Alemanha para uma empresa lá de Malta, ou de Liechtenstein, ou de onde for, né? Quer dizer, na verdade, a gente tem 2 aspectos aqui. O primeiro é uma questão de gradação da punição, da sanção. Quer dizer, dependendo do tipo de infração,
ou melhor, dependendo do conteúdo da infração, eu posso ter uma sanção mais gravosa ou menos gravosa. Né? E aqui, falando num português bem claro, e especificamente em relação a multas, eu posso pagar um valor maior ou menor. Depende do que eu estou infringindo no regulamento europeu. Agora, também vale destacar que, na verdade, a gente não tem só a questão financeira, né? Só o dinheiro, só a multa. Eu, pessoalmente, e é uma opinião minha, eu acho que uma outra sanção, que é a suspensão do tratamento, seja uma suspensão temporária da empresa, a empresa fica uns X meses ou talvez anos sem tratar dados, ou mesmo a suspensão definitiva, a empresa não pode mais tratar dados pessoais para aquela finalidade, por exemplo, ao meu ver, são muito mais gravosas. Quer dizer, o Google recebeu uma multa de 50 milhões de euros na França, em janeiro do ano passado, janeiro de 2019. Ou seja, grosso modo, 300 milhões de reais. Ora, quanto será que o Google não ganha? E inclusive eu faço essa pergunta, é uma pergunta retórica, porque na semana passada saiu uma reportagem dizendo que essa é a multa mais alta, mas que isso corresponde a um dia de faturamento do Google. Quer dizer, em nível mundial. Então, se a gente olha por essa perspectiva, dói no bolso muito mais se uma empresa ficar 6 meses sem tratar dados. Quer dizer, imagina o Google sendo proibido de tratar dados, eu não vou dizer nem no mundo, não vou dizer nem na Europa como um todo, na França, que seja, de onde veio a multa. Olha, não pode ter lá google.fr na França durante 6 meses. Quer dizer, a perda é muito maior do que isso, a perda financeira é maior. Às vezes as pessoas se preocupam demais com a multa em termos financeiros e, na verdade, outras sanções são muito piores. Então, esse é um primeiro aspecto. E o segundo é que existe, justamente devido ao regulamento europeu, uma coordenação entre as autoridades de controle. Quer dizer, se eu tenho consciência, eu descubro, como você disse, eu moro aqui em Portugal, que meus dados foram vendidos na Alemanha para uma empresa de Malta, eu não preciso ir na Alemanha, eu não preciso ir em Malta, eu faço uma reclamação aqui em Portugal na CNPD, e aí é a CNPD, que é a autoridade de controle, né, a autoridade supervisora de Portugal, que por meio desse mecanismo comum entre as autoridades de controle começa a fazer as devidas investigações. Então, quer dizer, se eu estou aqui em Portugal e eu faço, por exemplo, e claro, aí vai depender da sede da empresa, por exemplo, eu posso verificar isso, aí tem alguns critérios que a gente até demoraria um pouquinho mais de tempo, mas para deixar claro, eu posso estar em qualquer, se eu moro em Portugal, se eu estou em viagem na Alemanha e lá eu vejo que houve uma transgressão, ou seja, uma infração aos meus dados pessoais, eu posso apresentar uma queixa na Alemanha, morando aqui em Portugal, contra uma empresa que é de Malta, como você falou. Então, na verdade, o regulamento ele dá essa possibilidade de que o cidadão ele possa apresentar uma queixa, onde ele se localize no momento, onde ele mora ou onde ele trabalha. Ou seja, basicamente em qualquer lugar dentro desse espaço europeu, ele vai poder fazer aí essa reclamação, dependendo dessa situação. Tá? Então, enquanto a gente não falar para o empresário que dói no bolso dele, talvez ele não tome consciência da importância que é respeitar a proteção de dados, né? Pois é, exatamente. A gente sabe que é só pesar o que dói mais no bolso, se é a sanção pecuniária ou se é a privação da atividade do tratamento de dados. Claro. Agora, tudo que você nos ensinou do regulamento europeu, Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, ele influenciou muito o legislador brasileiro na elaboração da LGPD, na sua opinião? Eu acho que sim, e por 2 motivos. O primeiro é que, bem ou mal, como você disse no início, a União Europeia já tem, se a gente for pensar em termos de uma legislação europeia, ela já existe aí desde 95 com a diretiva. Lembrando lá da questão da transposição, mas enfim, já existe essa obrigação de ter lei de proteção de dados desde aquela época. A gente pode até avançar, retroceder um pouco mais no tempo, porque já existia lá a Convenção 108 desde o início da década de 80, e se a gente for olhar em termos de países, desde a década de 70 que tem leis de proteção de dados na Alemanha, mais especificamente. Então, quer dizer, já... Sempre o direito alemão à frente, né? Sempre, não há como fugir disso, né? Então, assim, a gente já tem, claro, um histórico muito grande aqui na Europa em termos de proteção de dados, não há dúvida em relação a isso, pelo menos no seu aspecto legislativo, nem sempre em relação ao aspecto de conscientização,
com variações também, mas enfim, isso existe. Então eu acho que esse é um aspecto, quer dizer, bem ou mal a Europa já há um bom tempo, ela é um ponto de referência na proteção de dados. E o segundo é um aspecto mais fático, digamos assim, no sentido de quando a gente lê a LGPD, a gente percebe que pelo menos aí uns 80% da LGPD é igual aqui, não óbvio nas palavras exatas, mas na lógica da proteção de dados é igual ao regulamento europeu. Quer dizer, eu diria aí que a LGPD ela é uma espécie de um regulamento europeu mais enxuto, né? Mais mirradinho, talvez, mas ela tem, ao meu ver, essa origem. Quer dizer, eu não analisei, claro, nunca fui atrás para ver nos trabalhos legislativos em si, de efetivamente ler ali a exposição de motivos e etc., mas aquilo que eu já vi de pessoas que participaram desse processo é que, claro, aqui foi um ponto de referência, até porque o regulamento europeu ele vem desde 2012. Curiosamente, a lei brasileira, se não estou em erro, ela começou a ter lá a primeira fagulha de vamos criar uma lei de proteção de dados foi em 2010. Então, até um pouco antes do regulamento europeu, mas lembrando que já existia diretiva aqui. Então, quer dizer, o regulamento europeu, e sem dúvida o regulamento europeu ele tem uma força muito grande em termos de proteção de dados, então eu acho que ele acabou, claro, servindo de inspiração para a lei brasileira. Não me parece ser possível pensar de alguma outra forma a respeito desse assunto. E na legislação brasileira, a gente segue essa mesma linha. Os titulares são pessoas naturais, né? Esporadicamente ou isoladamente pode ser, como você falou, dos MEIs ou do nome da empresa. Então, na legislação brasileira também os dados que são protegidos em regra são os dados das pessoas naturais. Exatamente. Os mesmos moldes do regulamento. Do regulamento europeu, exatamente. Com a mesma distinção, inclusive, entre aquilo que eu, pessoalmente, para explicar e para dar aula, sempre chamo de dados normais, que eu já vou explicar o que é, em oposição àqueles que aí sim está na legislação, que são os dados sensíveis, né? Ou quer dizer, o que são os dados normais? Os dados normais são aqueles, e me permita, eu peço desculpas pelo jeito aqui de dizer, mas os dados normais são todos aqueles dados que não são sensíveis. Então a gente faz uma definição por exclusão. Quer dizer, considerando que o dado sensível é a opinião política, é o dado de saúde, é dado biométrico, opinião sexual, né? A questão de orientação sexual, filiação a sindicato, opinião religiosa ou vinculação religiosa. Esses são os dados sensíveis. E por que sensíveis? Porque caso haja um vazamento em relação a esses dados, há uma discriminação ou uma probabilidade de uma discriminação muito grande. E todos os outros, então, por isso que eu disse que é por exclusão, são os dados que, entre aspas, são os dados normais, como aqueles que a gente citou no início, né? O nome, o endereço, o telefone, CPF, RG, número de cartão de crédito. Quer dizer, muita gente pode pensar o número de cartão de crédito é um dado sensível, né? Porque se alguém tiver acesso ao número de cartão de crédito do outro, faz o estrago na vida da pessoa. Não é dado sensível conforme a legislação. Ele pode ser um dado que tem uma maior necessidade de requisito de segurança para ser armazenado no servidor de uma empresa, sem dúvida, mas não é, juridicamente falando, um dado sensível. Então, e aí para fechar, claro, a lei brasileira faz essa distinção e tem esse mesmo grau de proteção, essa mesma distinção e, consequentemente, esse grau de proteção reforçado, digamos assim, aos dados sensíveis, sem dúvida alguma. Então, aqui a gente tem, no Brasil, a punição também é para toda e qualquer pessoa que venha infringir a lei, pessoa jurídica, no caso, né? Que são e qual que é essa punição da legislação brasileira? Ela também traçando um paralelo, ela é próxima à punição que foi instituída no regulamento? Veja, em termos gerais, sim. Quer dizer, assim como no regulamento europeu tem as multas, a questão da multa, né, a sanção mais pecuniária, pagamento ali do valor, e tem também, dentre outras, quer dizer, tem a questão de uma advertência, de uma repreensão, etc., numa espécie de gradação, a suspensão, como eu disse. Na LGPD
essas sanções também estão presentes, né? Ou seja, existe ali a questão de advertência, a questão de suspensão temporária, de suspensão total por 6 meses, a temporária, no caso, podendo ser renovada, e aí a gente chega, claro, na multa lá, que é o que o pessoal adora dizer, que é a multa dos 2% ou 50 milhões de reais. A diferença é o quê? É que o regulamento europeu, e aqui falando em termos de valores, e pensando no valor mais elevado, o regulamento europeu deixa clara a seguinte situação. A multa será, falando em termos de empresas, a multa será no valor de 4%, né, do lucro da empresa em nível mundial, tá? Ou 20 milhões de euros. Né? E o regulamento diz, o que for mais elevado. Bruto, Matheus? É o bruto. Faturamento bruto? Exatamente. Tá? O que for, se não estou em erro, sim. Se não estou em erro, sim. Seria bom. Imagina, o faturamento bruto. Até posso confirmar isso aqui, que eu estou com o regulamento aqui. E até confirmo isso agora, mas se não estou em erro, sim. Está lá no artigo 83, número 5. Tá? Já vou ver aqui e já coloco aqui. Imagina o que é 4%. Pois, olha, está aqui. A violação das disposições a seguir enumeradas está sujeita, em conformidade com o número 2, a multas de até 20 milhões de euros, quer dizer, dá mais ou menos 120 milhões de reais, ou, no caso de uma empresa, até 4% do seu volume de negócio anual a nível mundial, correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante o montante que for mais elevado. Então, na verdade, o regulamento ele deixa... Não é bruto. Exatamente. Você percebe que é o bruto. Se ele não falou que é líquido, é bruto. Exatamente. Eu também tenho essa visão. Quer dizer, então, na verdade, você tem aqui o faturamento de até 4%. 4% do faturamento bruto de uma empresa. Mundial. Quebra. Eu quero chamar a atenção para isso, que é o mundial. A LGPD, ela diz, agora não lembro de cabeça, não tenho a LGPD aqui, mas ela diz que é 2%, quer dizer, 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento da empresa no Brasil. O que for o mais baixo. Quer dizer, quanto que o regulamento... Então, a LGPD vai para o mais alto. Exatamente, a LGPD coloca limitar, quer dizer, não é o que for mais baixo, mas limitada a 50 milhões de reais. Então, quer dizer, se o faturamento, esses 2% de faturamento da empresa, for de 1 bilhão de reais, vamos imaginar aqui, ela vai pagar 50 milhões. Né? Tudo bem que é por infração e tal, mas enfim, né? Então, o regulamento europeu, ele limita a multa pelo teto máximo. O que é mais alto? 50 milhões ou 4%? Exato. O que é mais alto? Isso. Então, vamos optar por pelo isso. Mais alto. Enquanto a LGPD... Brasil. LGPD limita por baixo. De certa forma, sim. O que é mais baixo? Né? O X por... Exato. O Brasil não tem jeito nesse ponto. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que nesse ponto tem essa diferença. Agora, eu também quero chamar a atenção muito rapidinho, para a gente não tomar tempo demais, não tomar o seu tempo também, claro, mas colocar o seguinte, que, em princípio, e isso é uma curiosidade, as pessoas falam assim, a empresa vai ganhar multa. Só que não. Por quê? Porque a pessoa física também pode ganhar multa. E eu digo isso aqui na Europa, existem inúmeros casos de pessoas físicas que são controladores, e aí, para quem não souber, o que é o controlador? O controlador é quem toma decisões a respeito daquela atividade de tratamento de dados pessoais. Então, são pessoas físicas e que atuam, que exercem essa, não vou dizer função, mas esse papel, é um agente de tratamento, usando a nomenclatura da LGPD, e que também vai tomar multa se não cumprir o regulamento europeu. E aí, no Brasil? Quer dizer, no Brasil, a gente não sabe. Eu digo que a gente não sabe por quê? Porque, pelo menos na minha leitura, a lei ela deixa meio vago, pode ou não pode, e aí a gente tem que esperar a NPD. Por que eu digo que é meio vago? Quando a gente precisa esperar aquela regulamentação, Exatamente. Né, Matheus? Enquanto ela não entrar em vigor e não tiver um decreto regulamentador, alguma coisa, a gente vai ficar essa dúvida cruel aí. O texto do regulamento europeu, ele é claro, ele diz, olha, a violação das disposições parará está sujeita
a multas de até 20 milhões de euros ou, no caso de uma empresa, até 4% do seu volume. Ou seja, a multa de 20 milhões de euros pode ser uma pessoa física que estiver desempenhando o papel de controlador, no caso, ou de operador também, por óbvio, né? Porque os agentes de tratamento, ambos podem sofrer multas. Então, imagine uma pessoa que atua como pessoa física, como uma espécie de prestador de serviço, sem ser ali, sem ter um CNPJ, ela atua por conta própria, digamos assim, recebe de alguma maneira, e estou aqui fazendo, claro, uma analogia, e ela trata dados de um banco, por exemplo, vamos imaginar, portanto, ela ganha muito bem, é isso que eu quero dizer. Ela pode tomar uma multa como pessoa física de até 20 milhões de euros, né? E no caso da empresa, ou 20 milhões de euros, ou 4% do faturamento, conforme for mais elevado, né? E aí a gente tem, como você falou, no caso do Brasil, o contrário, né? Enquanto não dói no bolso, as pessoas não entendem realmente que é importante proteger os dados do outro, né? E continuam É o que eu tento explicar, e você vai me ajudar. Google, Facebook ganha 1 centavo seu para te dar todo aquele acesso? Não. Você usa Google Maps, você usa um monte de coisa de graça. Você usa o Instagram, você usa N situações, que agora está todo mundo vinculado, e você não paga nada. Como é que eles ganham dinheiro? Claro. Monetizando os seus dados, que você dispõe ali sem que você perceba, né? E claro, depois eles usam os seus dados, eles monetizam os dados que você solta ali na rede para todo mundo usufruir dos seus dados. Claro. Então, às vezes as pessoas não percebem o quanto é importante você tomar cuidado com os dados que você libera para todo mundo, que você disponibiliza por aí. Claro. Mateus, só para eles entenderem um pouquinho na prática, a gente teve recentemente aqui no Brasil 2 situações. Primeira, do metrô de São Paulo, né, que por biometria estava identificando os utentes, no português de Portugal, né, o usuário de português do Brasil, que o usuário em Portugal é o usuário de entorpecente, né, não é usuário de transporte público. Exato. E a gente tem agora, recentemente, aquela polêmica medida provisória que autorizava o uso dos nossos dados que nós fornecemos um dia para a Telefônica fossem passados, né, transferidos para o uso do IBGE. Pode só dar uma explicaçãozinha para eles, como é que entra a proteção de dados nessa história aí? A biometria é o quê? É um dado sensível? Pois então, usando a interpretação daqui do regulamento europeu, e aí, só um pequeno parêntese, eu sempre costumo dizer isso, e tenho dito isso ultimamente, né? Tem gente que diz assim, mas a LGPD se insere no ordenamento jurídico brasileiro, e o ordenamento jurídico brasileiro tem especificidades que o transformam em diferente do europeu, e, portanto, aquela interpretação que a gente tem na Europa não vale para o Brasil. Né? E eu, efetivamente, eu não concordo, quer dizer, eu concordo em partes, é claro que cada região vai ter o seu ordenamento jurídico, mas eu acho que a ideia geral da proteção de dados, até mesmo pela proximidade da legislação em termos textuais e pelo fato de que não apenas quem esteve envolvido na criação, mas como quem provavelmente estará envolvido na interpretação, e não falo de juízes, mas falo da ANPD, são pessoas que tiveram uma formação em proteção de dados na Europa, portanto, provavelmente vão aproveitar muita coisa daqui, por isso que eu acho que é extremamente relevante conhecer o que se passa por aqui. Então, fazendo essa interpretação com base no que a gente tem aqui, a biometria, se for utilizada para identificação inequívoca do titular, ela é um dado sensível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pego uma foto minha e coloco no Instagram, por exemplo, isso não é dado sensível, isso é uma fotografia. E por que não é dado sensível? Porque o objetivo ali não é identificar necessariamente a pessoa de maneira inequívoca. É diferente de quando eu pego o meu iPhone e uso lá o Face ID, por exemplo, ou em qualquer outra situação, e eu estou falando aqui a biometria rosto, mas claro que a gente pode pensar na digital também, a mesma coisa, é um dado biométrico do mesmo jeito, utilizado para identificar uma pessoa de maneira inequívoca. Aí ele é sim
um dado sensível. Então, nesse contexto, quando a gente olha para o caso do metrô, que estava fazendo reconhecimento facial, quer dizer, qual era o objetivo do reconhecimento facial? Né? E aí a gente pode pensar nas finalidades, e aqui eu estou até abrindo um pouquinho o caso concreto, mas a gente pode pensar, eu posso pensar aqui muito rapidamente em duas finalidades. Eu posso usar a biometria para controlar o pagamento. Então, eu faço a verificação se a pessoa tem crédito na sua conta, por exemplo, e a partir do momento que ela passa na catraca e faz a biometria, desconta lá X reais de uma carteira qualquer e, portanto, pagou. Ou eu posso usar, por exemplo, para uma questão de segurança, para buscar pessoas eventualmente suspeitas. E o terceiro, que eu pensei agora, eventualmente você pode utilizar para direcionar propaganda. Olha, eu sei que o Matheus gosta de X produtos, porque eu já tenho todo o histórico, então, portanto, ele entrou, eu coloco lá na tela, ali na propaganda, coisas que vão chamar a atenção dele. Como, inclusive, já existe com música em lojas, por exemplo. Aqui, pelo menos, já tem várias situações, várias lojas em que se identificou, se tem a tentativa de identificar a pessoa, e quando ela entra na loja, dependendo do volume de pessoas na loja, começa a tocar uma música que a pessoa adora, que é, grosso modo, né? Pega lá a lista dela do Spotify, as músicas que ela mais ouve, ela se sente bem e gasta mais. Tá? Então, nesse caso, quer dizer, quando você tem a biometria, você claramente precisa tomar cuidado. Tomar cuidado por quê? Porque inerentemente existem falhas, né? Ou seja, falhas, seja uma falha de de identificação da pessoa, quando a gente pensa em termos de segurança, falhas especialmente em termos de divulgação daquele dado pessoal, né? Ou seja, é aquela questão que eu comentei antes de que o dado sensível ele está diretamente vinculado ao grau de discriminação, potencial de discriminação que se pode ter em relação daquilo dali. Por isso é claro que aquela decisão de pedir para que isso não fosse realizado no metrô e pedir avaliação de impacto, se não me engano, houve esse pedido, me corrija aí, né? Porque como eu fico sabendo as coisas aqui por notícia, posso estar um pouquinho desatualizado, mas é mais do que fundamental, porque você precisa analisar os riscos, né? E o segundo ponto, que era a questão do IBGE, quer dizer, também qual é a necessidade? Aí a gente começa a entrar em outros princípios das legislações de proteção de dados, e o principal, não o principal, mas um dos principais, é a questão da necessidade. Para que o IBGE precisa de todos esses dados, de todas as telefônicas do Brasil inteiro? Né? Então, é a questão de você identificar quais são as necessidades, qual é a finalidade, né? Ou seja, a empresa, de maneira genérica, que a empresa ela precisa daqueles dados pessoais com qual finalidade. Depois, é a questão do princípio da minimização, ou seja, eu tenho uma finalidade clara, legítima, limitada, portanto, eu tenho de coletar os dados que são necessários para que eu, empresa, atinja aqueles objetivos. O mínimo possível. O mínimo possível, claro. Eu não posso pegar inúmeros dados. E aqui eu não consigo compreender, às vezes, qual é o posicionamento de determinadas empresas, e no seguinte sentido, as empresas correm um risco quando elas coletam muitos dados. Né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, e lá no curso eu dei esse exemplo e repito ele aqui. Se eu quero fazer propaganda por e-mail, para que eu vou pegar o endereço, para que eu vou pegar o telefone, para que eu vou pegar RG, CPF, nome do pai e nome da mãe? Eu estou correndo risco se eu fizer isso, não só em relação à lei, porque eu estou infringindo o princípio da lei, algo bem claramente estabelecido, mas porque se houver uma violação de dados, uma coisa é eu virar para o meu cliente e dizer, olha, meu amigo, é o seguinte, lembra aquele e-mail que você me deu para eu fazer propaganda com você? Pois é, o e-mail está na internet, desculpa, deu problema. É ruim? Claro que é ruim. Mas outra coisa é eu, como empresa, falar, olha, lembra que você me deu seu nome, seu e-mail, seu telefone, seu CPF, seu RG, o nome do pai, o nome da mãe? Pois é, desculpa, isso tudo está na internet agora. Quer dizer, para a empresa é um risco muito maior quando ela coleta muito mais dados. Então, como foi o caso, vazamento da Zoom, o Zoom, exato, né? Exatamente. Que todo mundo usa para fazer reunião, para fazer as coisas. E é um exemplo bem claro, recente, que todo mundo viu em todas as notícias. Sim. Também. Sim. Né? E outra coisa, você está falando, eu estou pensando, quantos cursos online gratuitos estão disponibilizando? Sim. Aí? Sim. Aí quando ele começa a perguntar, além do teu e-mail,
além do teu, sei lá, um telefone para contato, para te mandar SMS, começa a perguntar um monte de coisa, eu desisto, fecho, vou embora. Faço a mesma coisa. Ele não precisa desses dados. Exatamente. Eles estão coletando dados muito além do que eles precisam. De uma grande universidade renomada aqui no Brasil, estava oferecendo um curso assim, só faltava perguntar quantas vezes você come por dia, o que você come no café da manhã, porque o resto estava lá, né? Qualquer dia até isso estão perguntando, né, Matheus? Olha, eu estou cuidando aqui ao nosso tempo. Eu acabei não olhando, eu até ia falar, não sei como é que você tá aí, mas se for o caso, se cair aqui, você quiser voltar para a gente fazer um final, não tem problema nenhum. Por mim, eu estou tranquila. Pronto. Eu só quero que você tente salvar para a gente, sim, não sei se você consegue. Você consegue jogar no IGTV depois? Acho que sim, acho que dá para fazer isso. Sim. Você é o perito na coisa, então você deve conseguir aí, né? Quem me dera. Você que é o bambambam. Eu sou do juridiquês, você é do outro lado da história. Então, a gente tem aqui N casos recentes que estão aí na cara para todo mundo ver. Uma outra coisa que você, como você sabe, como eu já coloquei lá no curso e tudo, eu sou mais da área do compliance. Só que como eu gosto muito, eu acho que o compliance não vai andar separado do DPO, o compliance vai precisar conversar com o DPO. Teve essa decisão recente da Bélgica, né? Isso. Como a gente já tinha conversado. E aqui na LGPD também eles cortam as pernas. Ou você é DPO ou você é do compliance, não é? Isso. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, fazendo favor. Sim, na verdade, quer dizer, e aí a gente volta lá na nossa primeira pergunta, né, sobre a função... Estão falando aqui que você domina os Paranauê todos. Não fui eu que falei não, tá aqui, ó. Né, o que é isso? Só um pouquinho. Um aluno seu colocou, que chamou de professor Matheus. Deve ter sido. Eu não vi aqui acabou passando. Alexandre, professor Matheus domina os Paranauê. Pronto, só tá alguns, vendo? Só alguns, não todos. Ainda estou aprendendo. Mas... Mas... Você tá aprendendo, a gente tá engatinhando, né? Tirando a fralda. O que é isso? Mas quando a gente pensa, ou quando a gente fala em relação ao DPO, e aí a gente volta lá na nossa primeira pergunta, né, sobre a função do DPO e etc. Quer dizer, na verdade, a gente tem claramente que o DPO ele precisa ser independente. O que é ser independente? Ser independente significa dizer que o DPO toma suas decisões por conta própria e ainda que ele seja vinculado à empresa, mas ele não tem responsabilidade sobre as decisões da empresa. Ou seja, a legislação ela deixa muito claro que uma coisa é o controlador e o controlador, ou seja, a empresa, vou chamar aqui de empresa, ela ou o operador, claro também, né, as empresas de maneira geral, cabe a elas tomar decisões em relação a dados pessoais. O DPO toma decisões? Não. Isso é a independência do DPO. O DPO faz recomendações, o DPO faz análises, o DPO faz pareceres, né? Mas ele não bate o martelo. Quer dizer, ele diz, olha, a lei diz que a empresa deve fazer isso. As medidas de segurança necessárias para esse tratamento recomendo que sejam estas. Ponto. Ele é um orientador como compliance officer. Exatamente. Quer dizer, inclusive lá, pegando o regulamento europeu, diz que o que está lá na... A gente não... Sim, pode falar. Gente não traduziu o que significa DPO. O Data Protection Officer, exatamente. Aqui já está dizendo que faltam 2 minutos para encerrar, então eu vou fazer assim, eu vou encerrar essa daqui e volto em seguida já para a gente continuar, que aí eu continuo na pergunta, senão acaba meio que cortando. Quem estiver aí assistindo, então entra também, e aí a gente continua aqui, tá bom? Se você conseguir salvar no IGTV, melhor. Vou ver aqui. Vê lá o que você consegue. Claro. E aí tá bom? A gente já volta aqui, 2 minutinhos. Tá joia. Então tá, até já.